Olá, sejam muito bem-vindos ao Mapa Mundi. Eu sou Sérgio Uti, correspondente do SBT e do SBT News aqui na Europa. O penúltimo programa de 2025 a gente faz aqui em frente à sede da União Europeia, nessa nova etapa do Mapa Mundi. Agora, além das tradicionais transmissões online pelo YouTube, estamos também na TV durante o fim de semana no SBT News, o novo canal de jornalismo do SBT. Nesse programa, a gente vai discutir o que foi uma cobertura importantíssima e bem difícil nos últimos dias aqui em Bruxelas, que foi o último capítulo desse acordo Mercosul-União Europeia. Havia a expectativa de que esse acordo fosse assinado no sábado, dia 20 de dezembro, em Foz do Iguaçu. Isso acabou não acontecendo. O presidente Lula, durante todo o ano, garantiu que esse acordo seria assinado no fim de dezembro, mas tinha uma Itália no meio do caminho. A França já fazia uma agressão, mas a França sozinha com alguns outros países que se opõem ao acordo Mercosul-União Europeia conseguiriam barrar, atrasar a assinatura do acordo. Mas, na última, a Itália resolveu, a gente vai explicar o que isso significa e por que esse acordo ficou para o ano que vem. Nesse programa, a gente também vai falar sobre isso, porque além da questão do acordo Mercosul-União Europeia, os líderes, 7 países do bloco, estavam discutindo que na sede da Comissão Europeia em Bruxelas um empréstimo gigante à Ucrânia, para que a Ucrânia consiga financiar esses próximos meses em tempos de muita pressão dos Estados Unidos, que definitivamente fechou a torneira de dinheiro e de armas para os ucranianos. Os russos, obviamente, gostaram disso, e os europeus querem segurar a Ucrânia o máximo que conseguirem, porque acham que essa é uma questão importantíssima para a segurança não apenas da Ucrânia, mas para o restante do continente europeu. E a gente vai ter outras notícias também. Vamos falar daquele mapa que o presidente argentino divulgou nas redes sociais, retratando o Brasil e outros países como uma grande favela. Vamos falar também do rei Charles, o rei que foi tomar cerveja em Londres. Imaginem só, é o rei, toma lá seus vinhos, seus conhaques, mas dessa vez ele foi tomar cerveja. E ameaça de guerra, fato de guerra na Venezuela, na América do Sul. Mas a gente começa o programa falando sobre esse acordo Mercosul-União Europeia. Aconteceu a última cúpula de líderes dos 27 países do bloco europeu nos últimos dias aqui em Bruxelas, e havia a expectativa de que eles apenas confirmassem, porque o texto do acordo foi, na verdade, fechado no ano passado. Aqui eles teriam que confirmar. Na última hora, a Itália, que até então estava ali em cima do muro, resolve mudar de posição. A gente vai ver o que a primeira-ministra Giorgia Meloni, a primeira-ministra italiana, anunciou lá no parlamento da Itália, ela que tem o cargo oficial de presidente do Conselho de Ministros, portanto, a primeira-ministra da Itália. Vamos ver o que disse a Giorgia Meloni. Anche se il tema non è strettamente in agenda al Consiglio europeo, voglio fornire un aggiornamento sulla conclusione formale e l'entrata in vigore dell'accordo commerciale UE-Mercosur. Come sapete, l'Italia ha sempre guardato con interesse a questa intesa, sia per il significato politico di ponte tra l'Europa e l'America Latina, sia per quello commerciale, con importanti e positive ricadute attese sul fronte delle esportazioni italiane, sia nel settore industriale che in quello alimentare, dato che l'accordo prevede la tutela di oltre 50 denominazioni di origine geografica italiane. Ciò non di meno, il governo italiano è sempre stato chiaro nel dire che l'accordo dovrà essere positivo per tutti i settori e che quindi è necessario rispondere in particolare alle preoccupazioni dei nostri agricoltori. Negli scorsi mesi abbiamo quindi lavorato molto intensamente con la Commissione, ottenuto passi in avanti significativi, in particolare con l'introduzione di un meccanismo specifico di salvaguardia, di un fondo adeguato di compensazione cui attingere in caso di necessità e più recentemente di un significativo rafforzamento dei controlli fitosanitari in entrata. Tutte queste misure, seppur presentate, non sono ancora del tutto finalizzate. Riteniamo quindi
che firmare l'accordo nei prossimi giorni, come è stato ipotizzato, sia ancora prematuro. Per noi è necessario attendere che il pacchetto di misure aggiuntive a tutela del settore agricolo sia perfezionato e allo stesso tempo illustrarlo e discuterlo con i nostri agricoltori. Questo non significa che l'Italia intenda bloccare o opporsi all'accordo nel suo complesso, ma come abbiamo sempre detto intendiamo approvarlo solo nel momento in cui saranno incluse adeguate garanzie di reciprocità per il nostro settore agricolo e sono molto fiduciosa che con l'inizio del prossimo anno tutte queste condizioni possano realizzarsi. E a gente vai ver um trecho do presidente Lula que reagiu com certa impaciência a mais esse atraso na assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. Vamos ver o que disse o presidente. Depois eu vou para Foz do Iguaçu inaugurar a ponte Brasil-Paraguai. Depois eu vou fazer a reunião do Mercosul. É importante lembrar que nessa reunião do Mercosul era para ser no dia 2 de dezembro. Eu mudei para o dia 20 de dezembro, porque a União Europeia pediu que ela só conseguiria aprovar o acordo com o Mercosul, sabe, no dia 19. E eu agora estou sabendo que eles não vão conseguir aprovar. Está difícil, porque a Itália e a França não querem fazer por problemas políticos internos. E eu já avisei para eles, se a gente não fizer agora, o Brasil não fará mais acordo enquanto eu for presidente. Tá? É bom saber. Faz 26 anos que a gente espera esse acordo. 26 anos. O acordo é mais favorável para ele do que para nós. O acordo é mais favorável para ele do que para nós. O Macron não quer fazer por causa dos agricultores deles, a Itália não quer fazer não sei por causa do quê. O dado concreto é que nós do Brasil e nós do Mercosul trabalhamos muito para aceitar esse acordo e passar uma ideia nesse momento em que você tem um presidente dos Estados Unidos querendo fragilizar o multilateralismo e fortalecer o unilateralismo. Nós queríamos fazer o acordo para mostrar ao mundo que uma população de 722 milhões de habitantes e um PIB de 22 bilhões, trilhões de reais estavam fazendo um acordo para defender o multilateralismo. Então, eu vou para Foz do Iguaçu na expectativa de que eles digam sim e não digam não. Mas também, se disser não, nós vamos ser duros daqui para frente com eles, porque nós cedemos a tudo que era possível a diplomacia ceder. Sobre o presidente Lula. Depois ele recuou um pouco, ele falou por telefone com a Giorgia Meloni enquanto ela estava aqui na sede da Comissão Europeia, já num tom um pouco diferente. A primeira-ministra italiana, dos dois, aliás, a primeira-ministra italiana disse para o presidente, segundo ele mesmo, que ela precisava um pouco mais de tempo, semanas, um mês talvez, para convencer os agricultores da Itália. Ela disse que conseguiria fazer isso. O presidente Lula também mudou um pouco o tom, dizendo que vai apresentar essa possibilidade para seus colegas, os outros presidentes do Mercosul, para ver se eles aceitam ou não. Bom lembrar que o Brasil deixa a presidência do Mercosul agora no fim do ano. Nos corredores do Itamaraty, eu conversei com fontes do alto escalão do Itamaraty nos últimos dias. Há, obviamente, uma grande impaciência. A visão dos diplomatas brasileiros é que esse acordo já não abria tanto assim o mercado europeu para a carne brasileira, principalmente, que é o grande argumento usado pelas pessoas que são contrárias e também pelas pessoas que fizeram protesto aqui em Bruxelas. E no ano que vem, a prioridade do Itamaraty, do governo brasileiro, seria de negociar outros acordos comerciais, porque tem outros países na fila, mercados importantes, como Reino Unido, Canadá, Japão, por exemplo. Mas para conversar sobre isso com a gente, eu vou chamar aqui a professora Flávia Loz de Araújo. Ela é professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia e coordenadora de pós-graduação em Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professora, seja muito bem-vinda ao Mapa Mundi. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui no Mapa Mundi. O Murilo vai estar com a gente daqui a pouquinho, professora. Eu sou o Sérgio Uti, correspondente do SBT aqui na Europa. A primeira pergunta Desculpe, que eu queria Sérgio. fazer para assim, imagina. O Murilo é muito mais bonito que eu, inclusive, professora. É um prazer a senhora me chamar de Murilo. Mas vamos lá. A pergunta que eu faço para a senhora é o seguinte:
Aqui na União Europeia e nos corredores do Itamaraty, do governo brasileiro, se toca muito nessa tecla de que foi mais um golpe na credibilidade da União Europeia, que já tinha negociado, que já tinha colocado mais salvaguardas além do que tinha sido negociado. Como é que a senhora leu mais esse atraso na assinatura desse acordo da União Europeia? De fato, Sérgio, é mais um problema que se coloca nessa longa história de negociação desse acordo. A gente vai completar 26 anos de negociações, já passamos por diversos governos diferentes, tanto aqui nos países do Mercosul quanto na União Europeia. A primeira fase de encerramento das negociações ocorreu em 2019. Depois disso, em 2024, a gente teve um instrumento adicional que foi uma exigência da União Europeia para a questão ambiental. O Mercosul aceitou. Agora, em 2025, a gente teve, há pouco tempo, essa questão das salvaguardas para as commodities exportadas pelo Mercosul, especialmente a carne. Nós aceitamos, é algo que não é totalmente benéfico para o Brasil, especialmente. Então, assim, de fato, é uma situação que acaba prejudicando a credibilidade da União Europeia, que é um dos principais atores que mais fecha acordos comerciais no mundo, mas que com o Mercosul tem uma certa resistência aí, que se deve principalmente a questões domésticas da Itália, da Polônia e da França. Pois é, agora a própria União Europeia, a mesma União Europeia, aceitou, na visão de muitos analistas, de forma muito passiva, esse acordo que fizeram com os Estados Unidos. Produtos taxados aí em 15% em média. Com o Mercosul, eles cresceram um pouco mais. Como é que a senhora vê isso no momento? O presidente bate muito nessa tecla. Olha, a gente precisa reforçar o multilateralismo, né, que é reforçar o comércio entre todos, num momento em que o mundo dá sinais tão contrários, principalmente vindos dos Estados Unidos. Como é que a senhora vê essa é uma contradição, na opinião da senhora, não? Com certeza é uma contradição. A União Europeia tem um discurso muito forte pró-livre comércio, a favor do multilateralismo, e agora o que a gente vê é o contrário, ou seja, questões domésticas dos países interferindo numa negociação entre dois blocos importantes. Com os Estados Unidos, como você bem colocou, Sérgio, a negociação foi bem passiva, a União Europeia saiu perdendo dessa negociação com Donald Trump, e agora com o Mercosul tem todo esse imbróglio, toda essa dificuldade. Claro que são economias muito diferentes, mas ainda assim o Mercosul merece respeito. Nós somos um mercado grande, principalmente quando a gente pensa para o Brasil, um mercado importante para os produtos manufaturados de tecnologia da União Europeia. Eles não vão vender commodities, vai ser o contrário. Quem vai vender commodities para lá, com prejuízo e com essas salvaguardas, seremos nós. O mercado europeu não é o mais importante para o agronegócio brasileiro, por exemplo, que já conquistou o mundo. Vai ser mais um mercado, não é o principal. Tem questões políticas muito importantes para o sistema internacional para que esse acordo seja fechado. Tá certo. Professora, a gente teve momentos muito tensos aqui em Bruxelas, porque essa pressão que vem principalmente da França e da Polônia, a Itália embarcou ali no último momento, mas a gente teve fazendeiros aqui, representantes do setor do agronegócio europeu, representantes de todos os países, todos os 27 países do bloco, que vieram para cá. Houve protestos legítimos que se tornaram muito violentos. Eu acompanhei parte desses protestos e agora a gente vai trazer algumas cenas, e aí eu vou dirigir a minha próxima pergunta para a senhora, algumas cenas desses dias de muita tensão aqui na capital da Bélgica. Vamos ver. Isso aqui já aconteceu várias vezes hoje. A polícia começa a lançar bombas de gás lacrimogêneo para tentar liberar essa área. Começa a correria. Depois as pessoas tentam voltar para cá, para o mesmo lugar, para manter esse lugar bem ao lado do Parlamento Europeu ocupado. São 4 da tarde aqui em Bruxelas e nas últimas 3 horas houve pelo menos umas 5 ondas como essa de lançamento de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão nessa parte da cidade. E agora mais uma onda de gás lacrimogêneo, a polícia tentando liberar essa área que está ao lado do Parlamento Europeu. Muita correria aqui, tem milhares de pessoas aqui nesse ponto da cidade. Um cheiro forte, bem forte,
de gás lacrimogênio, muita correria agora porque a polícia está avançando nesse momento para tentar retirar o protesto dessa região da cidade. A polícia agora vai tentar apagar aquele incêndio que está ali e liberar essa parte da cidade. E no momento de muito perigo, porque tem tratores, muitos tratores, uma multidão aqui nessa parte de Bruxelas. E a polícia lançando gás lacrimogênio. E muitos desses fazendeiros lançando batatas em direção à polícia e também usando fogos de artifício contra as forças policiais belgas. À medida em que eles começam a lançar... Pois é, vocês viram aí algumas das cenas. A gente teve aqui 10 mil, segundo as estimativas das autoridades belgas, 10 mil pessoas na manifestação de todos os países. Eu vi bandeiras aqui de vários países do bloco europeu e centenas de tratores bloqueando toda essa região aqui de Bruxelas. E as cenas, um protesto legítimo, se tornaram cenas bastante violentas aqui na capital belga. Eu vou chamar para o papo, professora, para participar com a gente aqui de novo, o Murilo Fagundes, que está lá em Foz do Iguaçu. Ele faria a reportagem da assinatura desse acordo com a União Europeia. Olha aí, o Murilo muito mais elegante, como a senhora vê, professora. Não dá para confundir, nós aqui a gente não confunde, porque o Murilo é bem elegante, nosso rei lá em Brasília. Murilo, se você quiser dirigir a próxima pergunta aí para a professora, porque a gente está nesse momento de baixa, né? Diplomaticamente, um momento de baixa, mas a responsabilidade fica mais aqui para a União Europeia do que para o Mercosul, né? Pois é, Sérgio, agora sim, a professora, muito bom tê-la aqui conosco. Olha, falando em elegante, está muito mais elegante porque o frio ajuda, né? Eu estou embaixo de um sol de 31 graus aqui em Foz do Iguaçu, a elegância fica um pouco mais difícil. Mas, professora, a minha pergunta é justamente sobre a postura do presidente Lula. Para o Brasil, era muito importante ter essa assinatura ainda na presidência rotativa brasileira. Como essa assinatura ficando para janeiro, se é que vai acontecer, essa foto fica do lado do Paraguai. É isso? E o que muda na prática? Qual que vai ser a tarefa do Paraguai e agora a tarefa do Brasil para que esse acordo se concretize em janeiro e não mais agora em dezembro? Murilo, com certeza, para o governo Lula era importante que fosse fechado agora, enquanto o presidente Lula ainda está à frente do Mercosul nessa presidência rotativa. Então também seria um marco, digamos assim, para a sua vida política. Agora, independentemente disso, caso seja feito com o Paraguai, também não é um problema, é mais aí uma questão interna, né, diplomática para o Brasil, mas seria importante da mesma forma com o Paraguai. Mas o Paraguai tem menos peso e menos força para mandar um recado para a União Europeia, como o presidente Lula fez. Claro que todo tipo de manifestação do governo é feito com apoio do Itamaraty e com a anuência também dos outros estados parte do Mercosul. Esse recado enviado aí para Giorgia Meloni e para o restante da União Europeia foi calculado, né? Nunca é uma coisa espontânea, justamente para endurecer e acelerar as negociações. O Paraguai vai ter um pouco mais de dificuldade, e aqui eu estou dizendo sobre peso político mesmo dos países. Agora, a bola está com a União Europeia, como você e o Sérgio bem colocaram, ou seja, depende do lado deles totalmente. Não existe um acordo de livre comércio que agrade a todos os setores de todos os países. A União Europeia e a primeira-ministra italiana sabem disso, mas estão cedendo a pressões internas dos agricultores europeus, como vocês viram aí, que estão protestando na Bélgica, uma agricultura muito subsidiada, são 387 bilhões de euros para os agricultores europeus todos os anos, né? Aliás, essa vai ser a previsão até 2027, 2025 e 2027, e uma agricultura de baixa produtividade, mas ainda assim muito protegida, e que os nossos produtos aqui do Mercosul não vão conseguir nunca inundar os mercados europeus. A gente vai ter acesso ao mercado, mas não vai ser esse desastre que eles estão pintando.
Então, o que precisa Até agora, ao porque o contrário do acordo de livre comércio que eles falam não é tão livre assim, né? A gente tem ali um limite do que a gente pode vender para a União Europeia, né, professora? Com o acordo. Obviamente, a gente tem cotas para carne em especial, então tem uma série de restrições nesse acordo, justamente para proteger ainda mais os agricultores europeus. Eles estão mais do que respaldados. Eles não vão ter um prejuízo, eles vão ter uma concorrência forte que vem do Mercosul. Mas a gente teria muito mais Professora, preocupação aqui do nosso lado, né? Por conta dos produtos industrializados. A gente está passando por um processo de desindustrialização aqui. mas a gente vai tocar nesse assunto, que é um assunto importantíssimo, mas antes eu só queria trazer aqui algumas outras vozes. A gente falou muito em França, principalmente na França, que lidera a voz aí dos contra, mas tem vozes a favor também, vozes inclusive lideradas pela Alemanha, que é a maior economia do bloco europeu, e a gente traz aqui dois dos líderes do bloco europeu que fizeram muito barulho aí defendendo a assinatura imediata do acordo Mercosul-União Europeia, que são os premiers da Espanha e de Portugal. Vamos ver. Nosotros venimos diciendo que este acuerdo comercial es el primero de otros tantos que deben de venir para que Europa gane peso geoeconómico y peso geopolítico en un momento en el que se está cuestionando por parte de adversarios claros, como es el caso de Putin, o incluso también de aliados tradicionales, como es el caso de la administración estadounidense. Será imperdoável se nós não conseguirmos consumar acordo que demorou 25 anos a estabelecer-se e que é, do nosso ponto de vista, crucial para garantir a reciprocidade e igualdade de tratamento entre a Europa e os nossos parceiros do Mercosul. Pois é, esse aí é o primeiro-ministro de Portugal, colocando aí, usando um argumento que é usado, na verdade, se a gente pegar todos os países, daqueles que são contra e os que são a favor, a gente vai ter uma maioria aí que é a favor da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. A França usa esse mecanismo em que são necessários apenas 4 países, e desses 4 países são necessários pelo menos 35% da população da União Europeia. Por isso a Itália teve um peso tão grande para se aliar à França nesse momento, não para bloquear, para impedir, para jogar por água abaixo esse acordo, mas para adiar a assinatura desse acordo, jogar para o ano que vem, sob dúvidas, como disse aí o Murilo. E é essa a pergunta que eu queria fazer para a senhora, professora. A gente tem aí claramente uma maioria do bloco que apoia esse acordo nesse momento, mas tem uma minoria aí que tem um poder muito grande. Qual é o risco, na opinião da senhora, da gente não ter acordo nenhum? Dessa coisa não andar nas próximas semanas, como garantem tanto a União Europeia quanto a Itália, que foi a fiel da balança? O risco é grande, Sérgio, é bem complicado, porque nessa fase a gente ainda está discutindo apenas as instituições supranacionais da União Europeia. A gente nem discutiu outras fases do acordo que seriam internas em cada parlamento de cada país membro, dos 27. Nem vou entrar nisso, porque a gente está nessa fase anterior. O Conselho, que é a fase que nós estamos agora, exige maioria qualificada. Então, precisaria de pelo menos 15 países aprovando, representando 65% da população total da União Europeia. E a questão da Itália é que é um país grande, com uma população grande, assim, para referência europeia, obviamente, né? Com uma população relativamente grande também, com 59 milhões de habitantes, ela tem um peso importante nesse cálculo da maioria qualificada. E ela acaba sendo o fiel da balança aí nessa discussão. Caso a Itália aceite, a gente tem a possibilidade de que seja assinado. Agora, a primeira-ministra Giorgia Meloni pediu um mês aí para continuar as negociações. Na minha análise, um mês é insuficiente para isso, porque esse acordo é tudo menos prematuro, como ela colocou. São 26 anos de negociações. Não sei como ela vai fazer para, em apenas um mês, convencer os agricultores italianos, agora no caso, que são imensamente protegidos, a mudar de ideia e a parar de fazer essa pressão. Na verdade, é um grande lobby da agricultura europeia ocorrendo no momento. A gente, só para completar a sua informação, eu tinha esse dado aqui, a senhora falou da Itália, do peso populacional, 13,1% a Itália
em relação à população da União Europeia, que é de 450 milhões. A Itália tem aí 58 milhões, mais ou menos, corresponde a 13% da população europeia. França, com 68 milhões, tem um peso ali de 15% na população europeia.